pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para nós darmos prosseguimento ao nosso estágio supervisionado e mais uma vez falando sobre o solo. E hoje, na nossa segunda aula, falando sobre solo, o tema da nossa aula hoje é a importância do solo para os seres vivos. Nós iremos, nesta aula, abordar sobre a importância do solo para todos os seres vivos espalhados sobre a face da Terra. Como nós já falamos sobre a formação do solo na última aula que tivemos, na aula passada, hoje nós iremos abordar justamente sobre a sua importância, ou seja, a importância que tem o solo para todos os seres vivos. E eu separei aqui para a gente analisar nesta aula, para a gente ter uma noção, mesmo que simples, mesmo que seja uma noção resumida, mas eu separei aqui as principais importâncias do solo para os seres vivos. Eu elenquei aqui essas três importâncias, e a primeira delas é que o solo muitas das vezes serve para habitat, é o habitat de tanto para animais quanto para as plantas, né? Outro ponto que eu elenquei aqui sobre a importância do solo é a utilização do solo para a agricultura. Nós iremos também abordar sobre a importância que o solo tem para com a agricultura. Nós vamos ver mais na frente como se dá essa utilização do solo para a agricultura. E o terceiro, mas não menos importante do que os demais, que eu separei aqui, que é a utilização do solo na construção civil. Notem, pessoal, que eu elenquei apenas três funções importantes do solo, mas nós sabemos que o solo tem muitas e muitas outras funções para os seres vivos, e o solo é de muita valia, ou seja, de muita importância para a manutenção da vida em nosso planeta. Nós vamos assim estar fazendo durante essa aula, que, como eu já falei, trata sobre a importância do solo para os seres vivos. Nós iremos tratar deste assunto, deste tema, que é muito importante para o nosso aprendizado, é muito importante para nós enriquecermos os nossos conhecimentos. Tá certo, pessoal? Então, como nós já falamos aqui, a importância do solo
para os seres vivos. Nós falamos que o solo serve de habitat para animais e plantas. Pois bem, além de muitos animais viverem no solo, é do solo, inclusive, que retiram também os seus alimentos. E também o solo serve de sustentação para o crescimento de todas as plantas. Então, nós já podemos estar vendo aí, né, que falando sobre a questão da importância do solo para as plantas, para os animais também, nós já estamos vendo aqui que muitos animais, eles têm no solo a sua morada, e muitos outros também retiram do solo o seu sustento. E também na questão das plantas, nós vemos que o solo serve de sustentação para as plantas, né? E é de extrema importância também o solo para o crescimento das plantas e para fazer com que essas plantas venham se multiplicar e venham assim dar prosseguimento ao seu crescimento e ao seu desenvolvimento. Aí nós vimos a importância, né, do solo, falando sobre o habitat e para animais e também para as plantas. Na questão da agricultura também, que nós falamos aqui, que o solo é bastante importante na questão da agricultura, o solo ele é utilizado bastante justamente no desenvolvimento da agricultura, né? Pois é no solo que se cultiva os alimentos, né? É através do solo que onde fazem as plantações, sejam plantações grandes de vários e vários hectares, ou seja, ou pode ser plantações pequenas também, plantações somente ali no seio familiar, mas que é no solo que se cultiva, né, todos os alimentos que vão para a mesa, né, dos brasileiros e também das pessoas de todo mundo. Isso graças ao uso do solo, né, pessoal? Isso graças à agricultura e, claro, sem solo não existe agricultura. Então, por isso a grande importância do solo, tanto que o solo é usado na questão da agricultura. Tá certo, pessoal? Nós falamos também que o solo ele é bastante utilizado na construção civil. E nós podemos notar muito bem isso, que na construção civil o solo é necessário para justamente a construção de casas, né? Também para a construção dos edifícios, né? E além do uso do próprio solo para a construção de materiais que vão ser usados neste trabalho. Aí entra também, a gente está falando aqui da importância do solo na construção civil. Por exemplo, é no solo que se constrói as moradias, é no solo que se constrói os grandes edifícios, e também dos solos, com a utilização do solo, que se constrói também alguns materiais que são usados na construção civil. E aí nós vamos, pessoal, mais na frente, nós vamos ver como isso se dá, né? Então, todos esses tipos de solo são importantes. Todos, de uma maneira geral, eles têm a sua
importância para todos os seres vivos. Mas a depender do tipo, serve para diversas utilidades, né? E aí, porque nós também vamos falar que o solo, existem vários tipos de solo, né? E nós vamos enumerar alguns tipos de solo aqui também nesta aula, para que nós possamos compreender melhor sobre o uso do solo, a importância do solo para os seres vivos. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma imagem, sobre a função do solo, sobre o uso do solo para o ser humano. Essa imagem aqui é uma imagem que sintetiza bem aquilo que nós já falamos aqui nesta aula, que aqui cada parte representa uma utilidade do solo para os seres vivos. Se nós formos olhar aqui, o solo ele tem várias utilidades. Cada um aqui é uma utilidade do solo para os seres vivos. Por exemplo, essa daqui que fica aqui embaixo, ela é, por exemplo, base da infraestrutura humana. Essa imagem aqui fala sobre que o solo serve de base para infraestrutura humana. Essa imagem aqui mostra, por exemplo, a base de uma ponte, a base de uma ponte, onde está boa parte dessa base está no solo, ou seja, o solo está dando a sustentação necessária para que esta base possa servir de sustentação para a ponte. E claro, essa ponte ela serve para ligar lugares aos outros e também, claro, com isso, para o desenvolvimento de muitos e muitos lugares. Então, o solo ele é extremamente importante para o ser humano, não só para o ser humano, mas para todos os seres vivos espalhados sobre a face da Terra. Aqui também outra imagem que eu achei bem interessante, que fala sobre a herança cultural. Aqui, ó, herança cultural. Muitas das vezes, não sei se vocês, pessoal, já ouviram falar, mas a gente volta e meia, a gente ouve aí dizer que durante algumas escavações para alguma construção de algum edifício, de alguma coisa, acham-se algum material antigo, algum material que foi usado até em outras civilizações. Então, isso tudo é abrigado, esse material ele fica abrigado dentro do solo por vários e vários anos, várias e várias gerações. Esse material ele fica, abrigado dentro do solo. E aí, quando se vai revolvendo, quando se vai tirando o solo, às vezes os homens acham esse tipo de material cultural de outras civilizações, material cultural de outros povos, que vai servir para o enriquecimento cultural mais e mais da humanidade. Com esses achados arqueológicos, que geralmente se acham no solo, a humanidade vai entendendo melhor o seu passado e vai enriquecendo a sua cultura cada vez mais e mais. Então, pessoal, a gente pode notar aqui são várias imagens, várias utilidades do solo para
os seres vivos. Essa é uma imagem bem completa que retrata, que ilustra muito bem isso que eu estou falando nesse momento, dessa grande importância que o solo tem para os seres vivos da face da Terra. Então, pessoal, vocês puderam acompanhar, mais uma vez eu mostro aqui, mais de perto um pouquinho, que cada faceta aqui é uma utilidade do solo para o ser humano, tá certo? Então, a gente pode perceber com isso o quanto o solo é importante para as nossas vidas. O solo, que ele é vida, ele é esperança, e o solo que sempre está ajudando os seres vivos a se desenvolverem cada vez mais, tá certo? Então, a partir de agora, nós iremos falar sobre alguns tipos de solo. Os solos, eles são classificados, né? E essa classificação, a principal classificação dos solos que nós podemos ver, a sua principal classificação são em solo arenoso, em solo argiloso e solo orgânico ou solo humoso, né? Esse solo é também chamado solo orgânico ou solo humoso, é o nome desse tipo de solo. Então, são os três principais tipos de solo. E esses três principais tipos de solos, nós iremos justamente abordar a partir de agora para a nossa compreensão. Nós iremos ver onde que esses solos eles são mais aproveitados, né, pessoal? Onde que esse tipo de solo eles têm mais serventia para os seres humanos, para os seres vivos. E aí nós vamos ver a importância disso tudo para os seres vivos, certo? Então, primeiro nós vamos ver sobre o solo arenoso. Pessoal, o solo arenoso é um tipo de solo que não é muito favorável. Ele não é muito favorável para a prática da agricultura. Eu vou falar para vocês por que o solo arenoso ele não é muito favorável para a prática da agricultura. Sabe por quê? Porque ele é pobre em nutrientes. O solo arenoso é um solo que é pobre em nutrientes, por isso que ele não é muito usado para a agricultura. Ele possui na sua composição muita areia, né? E ele é bastante permeável e também poroso na sua composição, né? Então ele possui pouca ligação. Ele possui pouca ligação entre si. Ele é um solo mais solto, digamos assim. Por isso que ele não é tanto usado na agricultura, né? E na construção civil, o solo arenoso, ele também ele demanda mais trabalho que os demais tipos de solo. Justamente por quê? Porque ele requer fundações mais profundas, onde se vai construir alguma casa ou onde se vai construir algum edifício. As fundações para essa construção, nesse tipo de solo, no solo arenoso, que é
o qual nós estamos falando neste momento, essas fundações para a construção civil requer fundações mais profundas, né, com estacas de aço ou concreto armado, para que essa fundação se torne mais segura. Justamente já que esse tipo de solo ele é altamente permeável, ou seja, ele se movimenta com facilidade. Entenderam, pessoal? Então, tanto na agricultura quanto na construção civil, o solo argiloso ele não é dos melhores, né? A gente não está falando aqui que não existe plantações, por exemplo, no solo arenoso, né? Existe. A gente não está dizendo que não existe construções sobre o solo arenoso. Existe, porém dá mais trabalho, por exemplo, porque o solo arenoso ele é um solo que não tem tanta ligação molecular, e isso faz com que esse solo seja um solo mais solto, ele se desprenda com mais facilidade, né? E aí, para a construção civil, como nós falamos, necessita de fundações bem mais profundas que nos demais solos, tipos de solos. E na agricultura, se alguém for fazer alguma plantação nesse tipo de solo, vai requerer algum tratamento especial, algum enriquecimento desse solo para que a plantação possa se desenvolver melhor. Então, ou seja, isso vai ser muito mais dispendioso. Por isso que o solo arenoso não é um solo muito indicado para a agricultura, e na questão da construção civil é um tipo de solo que demanda mais trabalho, que demanda mais fundações profundas, que demanda mais concreto, mais aço, né? E consequentemente vai ficar mais caro essa construção, né, pessoal? Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui agora uma imagem de solo arenoso, que é o solo que nós estamos abordando neste momento. Olha, essa imagem aqui mostra claramente a imagem de um solo arenoso. Este solo, ele é, como vocês dá para perceber aqui, ele tem a coloração mais clara, mais branca, digamos assim. Então, isso é o que a gente vai saber diferenciar o solo arenoso dos demais. Ele tem essa coloração mais clara, mais branca que os demais. E se a gente pegar esse solo com a mão, esse tipo de solo, ele vai escorrer, digamos assim, né, entre os nossos dedos, porque a sua composição é praticamente toda areia. O seu material que compõe ele é um material bem solto, né, na verdade, e por isso não tem essa ligação que alguns outros tipos de solo possuem. Então, essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês neste momento representa muito bem o solo arenoso, né? É um solo arenoso que é mais rico em areia.
tá certo, pessoal? Então, por isso que esse tipo de solo ele não é tanto usado não é tão comum a gente ver usar esse tipo de solo, o solo arenoso, na agricultura. E também geralmente é um tipo de solo onde a gente vai acompanhar e perceber que existe uma desagregação maior nesse tipo de solo. Por exemplo, é nesse tipo de solo que existe a maior erosão, né? Principalmente erosão, uma erosão pluvial, que é a erosão diretamente da chuva em contato com o solo, e a gente vai ver que onde estão essa erosão do solo maior é justamente no solo arenoso, porque é um solo onde a água penetra com mais facilidade nele e consequentemente vai desagregando o solo vai se soltando, formando grandes erosões nesse tipo de solo. É um solo, para nós entendermos melhor, é um solo fraco, digamos assim. É um solo fraco e por isso que é um tipo de solo que existem alguns problemas em relação a ele, tanto para uso na agricultura quanto também para uso na construção civil. Tá, pessoal? Vocês estão compreendendo até esse momento tudo aquilo que eu estou falando? Não vamos esquecer, pessoal, que nós estamos nessa aula, nós estamos tratando sobre a importância do solo para os seres vivos. Lembremos que o solo não é usado somente na produção de alimentos, mas também o solo é usado nas construções, né, na construção civil, né, na matéria-prima também. O solo é usado, por exemplo, o solo é usado para fazer cerâmica, né, piso cerâmico, para fazer telhas, né, alguns tipos de telhas. Então tudo isso o solo também é usado, tá certo? Então o solo também ele armazena água também, inclusive ele também escoa a água sobre ele, então ele é fundamental para o desenvolvimento da vida humana, ele é fundamental para o desenvolvimento de todos os ecossistemas presentes na Terra. Tá ok, pessoal? Agora nós estamos falando sobre os tipos de solo, né? Nós acabamos de falar sobre o solo arenoso, aquele solo. Mostrei a imagem aqui para vocês, né? Deixa eu mostrar novamente aqui. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui que tá certa agora. Essa imagem aqui que eu tô mostrando para vocês agora é um exemplo de solo arenoso, rico em areia, tá ok? Agora nós vamos falar sobre o solo argiloso, tá certo, pessoal? O solo argiloso, ele é rico em nutrientes, né? E ele possui muitas partículas de argila, né? E ele é impermeável, ele absorve água, por isso pode ser utilizado para atividades agrícolas, né? E aí agora, pessoal, a primeira informação que eu dei
aqui para vocês em relação ao solo argiloso. Primeira coisa, ele é rico em nutrientes. Aí, note que já tem uma diferença entre o solo arenoso, o solo que nós acabamos de falar. Lembre-se, pessoal, que o solo arenoso, ele é pobre em nutrientes. Já o solo, tipo de solo argiloso, ele é rico em nutrientes. A primeira diferença está aí. E ele possui muitas partículas de argila. O que é argila? Argila, para nós entendermos bem, é barro, né? Aquele material que gruda com mais facilidade. Vocês lembram, pessoal, que eu falei nessa aula, nós abordando sobre o solo arenoso, e eu falei que se a gente pegasse o solo arenoso e colocasse na nossa mão, ele ia escorrer entre os nossos dedos, porque ele não tinha ligação nenhuma. O solo argiloso é diferente. Se a gente pegar um pouco desse solo e colocar na nossa mão, ele vai permanecer. É capaz, se ele estiver molhado, até dele ficar grudado entre os nossos dedos, ele ficar grudado na nossa mão. Por que isso? Porque o solo argiloso, ele é rico em nutrientes e ele possui várias e várias partículas de argila. O solo argiloso também, ele absorve e, digamos assim, ele segura a água, né? Ele é impermeável e a água que cai sobre esse tipo de solo, ele retém mais essa água. Ele fica por mais tempo, né, com essa água, e por isso que nesse tipo de solo ele é aproveitado bastante, né, para atividades agrícolas, né, para plantações de alimentos, para toda atividade, né, da agricultura. No solo, nesse tipo de solo, no solo argiloso, ele é bem mais aproveitado, porque ele tem essa capacidade de reter água no seu interior e, consequentemente, ele retendo água no seu interior, ele vai fazer com que as plantas que são cultivadas nele vai ter muito mais água para o seu desenvolvimento. Tá ok, pessoal? Então, estamos falando sobre o solo argiloso. E nós vemos que ele é bem mais utilizado na agricultura, por conta dessas características próprias do solo argiloso. Ou seja, contém mais partículas de argila, concentra, absorve mais água, é impermeável, fica ali, ele retém mais essa água, e isso faz com que a planta desenvolva mais. Por isso que ele tem uma utilização muito maior na agricultura. Já na construção civil, o solo argiloso, ele é também de grande importância na construção civil, né? Inclusive, para a fabricação de tijolos, para a fabricação de telhas, para a fabricação de azulejos e também para a fabricação de piso cerâmicos, né? Então, o solo argiloso, ele tem mais essa característica bastante importante, né? Na construção civil, nós vemos que ele serve, inclusive, como nós falamos agora, ele serve inclusive para a fabricação de várias matéria-prima para a construção civil.
Nós demos o exemplo aí que com o solo argiloso fabrica-se tijolos, fabrica-se telhas, fabrica-se azulejos, fabrica-se pisos cerâmicos. São materiais, pessoal, que são bastante utilizados na construção civil. Então, o solo argiloso, que é o solo que nós estamos tratando neste momento, é um solo de grande valia para os seres humanos, né? E aí nós já falamos da importância dele na agricultura e agora na construção civil, né? Inclusive na fabricação dessas matérias-primas tão importantes, essas matérias-primas tão importantes para a construção civil. Então, pessoal, vocês estão aí vendo que solo não só é na questão de plantação, não. O solo, ele tem inúmeras importâncias. E nós estamos aqui destrincheirando tudo isso aqui para a gente aprender mais em relação ao uso do solo, a importância do solo para todos nós, para todos os seres vivos, tá certo? Então, ainda falando sobre esse tipo de solo, sobre o solo argiloso, nós podemos ver que a argila, que é um componente que faz parte do solo argiloso, a argila é uma substância com partículas muito pequenas, né? Mas por ser um material bastante consistente, né, ele se liga facilmente, dando boa qualidade para construir materiais de construção civil. Então, por que é que o solo argiloso ele é mais utilizado para fabricar essa matéria-prima usada na construção civil? Por quê? Porque o solo argiloso ele é composto pela argila, e a argila é uma substância com partículas minúsculas, com partículas bastante pequenas, mas é um material bastante consistente. Como eu falei para vocês, agora há pouco, a argila ela tem essa característica, que diferente dos outros tipos de solo, ela tem essa característica de grudar, ela tem essa característica de ser bastante consistente. Ela é bastante consistente, ela se liga, é uma liga realmente que dá na argila, e ela tem essa ligação do seu material. E essa ligação acontece de forma muito natural, de forma muito fácil, e isso traz essa qualidade para que esse material, ou seja, para que esse tipo de solo possa ser usado na fabricação de matéria-prima utilizada na construção civil. Tá ok, pessoal? Aí vocês viram, né? Porque a importância desse tipo de solo, o solo desse tipo, de material, que é o solo argiloso, é um solo que contém bastante argila na sua composição, ou seja, bastante barro na sua composição. Barro como é mais conhecido, aqui na nossa região. Agora eu quero mostrar aqui para vocês agora, pessoal, uma imagem de um solo argiloso, tá ok? Solo argiloso, ó, vou mostrar para vocês aqui.
essa imagem. Essa imagem ela sintetiza com bastante clareza aqui esse tipo de solo. Esse solo aqui é um solo argiloso. É um solo que é rico em argila. É um solo que retém bastante água. Fica até impermeável. E a coloração desse tipo de solo, ela é mais avermelhada, como vocês estão notando aqui nesta imagem que eu estou mostrando para vocês agora. A coloração do solo argiloso é essa coloração vermelha ou avermelhada. Diferente da outra imagem que eu mostrei, que nós estávamos falando do solo arenoso. Lembre-se que o solo arenoso, a coloração dele é uma coloração mais clara, uma coloração que vai do cinza até pro branco, Já esse solo aqui é diferente. O solo argiloso, a coloração dele é a coloração avermelhada e a sua característica é de ser bem consistente. Totalmente diferente do solo arenoso. Então, tá aqui mostrando para vocês aqui nesta imagem, mostrando aqui certinho para vocês uma imagem, dando um exemplo aqui de um tipo de solo argiloso. É um solo rico em argila, é um solo, como nós falamos, que é aproveitado na agricultura por ser rico em nutrientes e por ter uma grande absorção de água, e também é um tipo de solo usado bastante na construção civil, principalmente usado na fabricação de matéria-prima para ser usado na construção civil, como nós citamos, temos exemplos de tijolos, telhas, azulejos e pisos cerâmicos, tá certo, pessoal? Então isso tudo é usado o solo argiloso na fabricação desses objetos, desses itens que eu acabei de citar, que são bastante utilizados na construção civil. Inclusive, tenho certeza nas nossas casas tem algum item desses que eu falei que foi fabricado, com esse tipo de solo, com o solo argiloso. Tá ok, pessoal? Aí ficou claro, pessoal, para vocês aí falando sobre o solo argiloso, A gente deu aqui alguns exemplos, a gente falou sobre a utilidade desse tipo de solo. Então nós estamos progredindo aqui na nossa aula e estamos vendo, com o passar dessa aula, nós estamos só reafirmando o que nós falamos lá no início desta aula. Nós estamos reafirmando da grande importância do solo para os seres vivos. Inclusive, só para a gente relembrar aqui que esse está sendo o tema desta nossa aula de hoje, A importância do solo para os seres vivos. E nós estamos vendo no decorrer dessa aula que realmente, essa importância é muito grande, vai muito mais além daquilo que nós, às vezes, daquilo que nós conhecia, daquilo que nós sabíamos em relação da utilização do solo. Certo, pessoal? Mas ainda tem mais um tipo de solo que eu trouxe aqui para vocês, para gente apresentar nesta aula. Lembramos que eu falei desses 3 tipos de
desses três tipos de solo, que é o solo arenoso, nós já falamos, nós já explanamos sobre esse tipo de solo, o solo argiloso, que é esse tipo de solo que nós acabamos de falar aqui com vocês, e agora nós iremos abordar o solo orgânico ou o solo humoso, né? Humoso ou orgânico. Ele tem essas duas, ele é chamado tanto de solo humoso quanto de solo orgânico. Nós vamos saber por quê. Olha, esse tipo de solo humoso ou orgânico, é um solo bastante fértil, tá, pessoal? E a cor desse tipo de solo é uma cor escura, é uma cor bem mais escura. Possui matéria orgânica em decomposição e é claro, né, por possuir matéria orgânica em decomposição, claro que isso favorece o desenvolvimento das plantas, tá certo? Portanto, é o mais aconselhado para o desenvolvimento da agricultura. Então, esse solo, assim como os demais que a gente falou, esse solo, que é o solo orgânico ou humoso, é um solo que é extremamente fértil, né? A cor dele é escura. Já eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês darem uma observada nesse tipo de solo. E ele possui essa cor escura justamente porque ele é rico em matéria orgânica, como nós falamos. E o que é a matéria orgânica? A matéria orgânica é tudo aquilo que está em decomposição no solo. Animais, resto de animais, resto de plantas, isso tudo é material orgânico, e quando esse material entra em decomposição, ele forma esse tipo de solo. Por isso que ele é chamado solo humoso ou solo orgânico, tá certo? E por isso, por essa decomposição desses restos dessas plantas, desses animais, isso favorece muitíssimo a fertilidade desse solo, favorece muitíssimo o desenvolvimento das plantas nesse tipo de solo, e por isso, obviamente por isso, que esse tipo de solo é o mais aconselhado para o desenvolvimento da agricultura. Certo, pessoal? Então a gente está vendo que o solo mais aconselhado para o desenvolvimento da agricultura é o solo orgânico, porque de todos os tipos de solo, o mais fértil, né, é o solo orgânico. Tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, pessoal, uma imagem, essa imagem aqui, do tipo de solo humoso ou solo orgânico. Esse tipo de solo. Note aqui a coloração bastante escura, como nós falamos já. Ele tem essa coloração bastante escura. E aqui, nós vemos aqui na imagem uma plantação, já as plantas já se desenvolvendo aqui neste solo, nesse solo orgânico, que, como nós falamos, é o solo mais fértil que existe. Por isso que é o solo mais indicado para a prática da agricultura, para a prática de plantações. Então vocês estão vendo aqui na imagem, né, plantação sobre esse tipo de solo. Volto a frisar aqui para vocês sobre a coloração. A coloração nos dá uma grande ajuda para nós identificarmos que tipo de solo nós estamos lidando. Nós vimos
o solo arenoso, que a coloração mais clara. Nós vimos o solo argiloso, que é uma coloração mais avermelhada, e nós estamos vendo aqui agora a imagem de um solo orgânico, né, que é a coloração bem mais escura, uma coloração escura, né? Então, esse é o tipo de solo mais fértil que existe, né? Então, esse tipo de solo aqui é o mais recomendado para a prática de plantações, ou seja, para a prática da agricultura. Ok? Então, pessoal, nós falamos aí sobre esse solo, o solo humoso ou orgânico, que é um solo bastante rico em nutrientes, bastante rico em matéria orgânica, e isso faz desse solo um solo bastante fértil, um solo bastante aproveitado, principalmente na questão da agricultura, na questão de plantações. Tá certo? Então, gente, nós vimos aí sobre a importância do solo para os seres vivos. Nós vimos aí que muitas coisas os solos pode nos esclarecer, pode nos dar bastante coisas interessantes, né? E essa importância do solo para as nossas vidas, para todos os seres vivos, não só para os seres humanos, mas para todos os seres vivos. Isso que nós vimos durante essa aula, e isso que nos faz a gente perceber que nós devemos ter um cuidado especial para com o solo. Então nós falamos aí em relação a este assunto, a este tema que é de bastante relevância para os nossos estudos, é de bastante relevância para a nossa vida. Afinal de contas, como eu falo, nós temos diariamente contato com o solo. Então o solo faz parte da nossa vida. O solo faz parte de todo o nosso cotidiano, né? De todo o nosso dia a dia. Então por isso que nós devemos conhecê-lo com mais afinco. Nós devemos estudá-lo, procurar mais e mais pesquisas que nos dê informações a respeito do solo. E nós estamos vendo nessa aula de hoje sobre a grande importância do solo para os seres vivos. Nós falamos aí sobre nós falamos aí sobre as principais importâncias do solo. Nós falamos que o solo serve de habitat para os animais e para as plantas. Nós falamos sobre a utilização do solo para a agricultura. Nós falamos também da utilização do solo para a construção civil. Nós falamos tudo isso. Nós falamos sobre os 3 principais tipos de solo. Inclusive nós mostramos aqui imagens para vocês que os 3 principais tipos de solo são o solo arenoso, o solo argiloso e o solo orgânico ou humoso, né? Então esses 3 são os 3 principais tipos de solo. E nós também abordamos cada tipo de solo, nós abordamos de acordo com as suas características, porque cada tipo de solo, tanto o arenoso quanto o argiloso ou o solo orgânico, cada um possui características diferentes. E nós esclarecemos tudo isso aqui. Nós falamos sobre as características desses tipos de solo. Nós vimos aonde estes solos são mais utilizados com mais frequência, em que eles são melhores, são usados com mais sucesso. Enfim, nós falamos sobre a importância do solo para
os seres vivos. Tá certo, pessoal? Então, nós, mais uma vez, nós destacamos aqui mais uma vez sobre essa temática bastante importante para os nossos estudos, que é sobre o solo, tá certo? E aí, só recapitulando para vocês, que nós, na primeira aula, nós falamos sobre a formação do solo, como se dá a formação do solo. Nesta aula, agora, nessa nossa segunda aula, nós falamos sobre a importância do solo para os seres vivos. Nós vimos aí quão importante o solo é para todos os seres vivos e para a manutenção da vida, né, em nosso planeta. E isso nós estamos vendo esses assuntos, esses conteúdos, para que nós possamos enriquecer cada vez mais os nossos conhecimentos. E nós dando conhecimento, melhor dizendo, nós dando prosseguimento a esse estágio supervisionado. Na próxima aula, que é a nossa terceira aula, nós vamos estar abordando, né? Vamos estar abordando sobre os problemas que o solo pode sofrer, né? Inclusive, o tema da nossa próxima aula é esse tema. Quais os problemas que o solo pode sofrer? Então, nós vamos abordar esse tema e com certeza vai ser, como está sendo esses demais, vai ser um tema bastante importante para nós aprendermos, para nós tirarmos as nossas dúvidas em relação ao conhecimento melhor do solo. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, nós vimos sobre a importância do solo para os seres vivos. Essa foi a nossa segunda aula desse estágio supervisionado. Eu quero aqui externar a minha gratidão a todos vocês que estão me acompanhando aqui nestas aulas. Todos vocês que estão me acompanhando neste estágio supervisionado. Inclusive, eu gostaria de dizer para vocês que se ficar alguma dúvida em relação aos conteúdos, aos assuntos tratados aqui nas nossas aulas, vocês possam deixar aí a dúvida nos comentários, tá certo? E assim a gente vai poder esclarecer melhor para vocês, poder tirar qualquer dúvida de vocês, para que a gente possa assimilar melhor, compreender melhor em relação ao solo. Tá certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, deixem a pergunta, deixem aí nos comentários, para que a gente possa esclarecer da melhor maneira possível. Então, agradeço pela atenção de cada um de vocês. Agradeço por vocês estarem junto comigo aqui nessa caminhada, e desde já convido vocês para que possamos estar juntos na nossa próxima aula, que vai ser a nossa terceira aula, e falando sobre quais são os problemas que o solo pode sofrer. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por tudo,
e até a próxima aula.